Então, temos Nice de Guaimbim, não é isso, Nice? Quem quer ser o próximo a falar? Pedro, que é da área. Está escutando a gente? Pedro? Acho que ele está com o microfone fechado. Seu microfone está fechado, Pedro. O microfone dele está fechado. Está ouvindo? Está escutando a gente? Pedro? Enquanto o Pedro resolve... Ele não escuta. Pode ser a ele conexão. vai... Isso. Alexandro. Alexandro. Como é que você está? Boa noite, gente. Boa noite. Posso falar? Pode sim. Aqui é Alexandro, dos Passos Fernandes. Eu resido em Nazaré das Farinhas, conhecido como Léo Cari. Ninguém me conhece como Alexandre, não. Tá. Entendi. Conhecido como Léo Cari. O lugar que for, Ilha, Santo Antônio, o pessoal já me chama de Léo Cari. Tem mais de 20 anos uma fábricazinha, né? E agora, com a ajuda de vocês, né, eu quero expandir, quero melhorar, quero voar com a ajuda de vocês. É o que eu quero. Com certeza. Pedro, abre o microfone, Pedro. Agora consegui, graças a Deus. Desculpa aí, Muito pessoal. bem. Me chamo Pedro Araújo Teles, trabalho no ramo de hotelaria, tenho uma pousada aqui no Guaibim, próximo ao comércio de Nice, já nos conhecemos, somos parceiros de diálogo, e estamos aí na luta para tentar melhorar essa visitação aqui do Guaibim, né, velho? Que ainda está muito retraída. Tenho a ajuda aí de mais duas pessoas, minha filha e a mãe dela, que estão também participando, talvez se apresentem aí mais para frente. Perfeito, perfeito. Tipo, se apresentando os empresários pela Sebrae. Karen está aí? Junto de Léo, Karen. Léo, Karen é de Karen, né? Léo Cari tá. Karine quer falar também? Quer falar? Conseguiu entrar? Espera que ela vai entrar agora. Eu nunca mexi nisso, não sei nem como é que... Vamos dar continuidade aí, quando a Karine conseguir, ela levanta aí a mão, a gente começa, tá? Eduardo, e aí, Eduardo? Tá na área? Cadê ele? Opa, boa noite. Tudo bem? Tudo. Pode se apresentar. Eduardo também de Guaimbim. Sou aqui da Nativa, filho de Sônia, da pousada e do restaurante da Nativa, aqui no Guaibim. Empresário também do ramo aí de pousadas, restaurantes, né, de Guaimbim. Sim. Marcelo. Pode abrir seu microfone, Marcelo, se apresentar. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos, boa noite. É uma grande satisfação estar aqui fazendo parte dessa conferência com vocês. Eu sou o Marcelo, do Atacadão Potência, aqui na Juvencio de Resende. Estamos situados ali já há 7 meses e
estou aqui para participar com vocês e agregar valor à nossa prática, né? Trazer mais perspectivas de empregos para a nossa cidade, ver a nossa cidade crescer. Se nós crescemos, a nossa cidade cresce também. Com certeza, com certeza. É em Valença, né? Exato, aqui em Valença. Perfeito. Qual é o seu... Você falou o bairro, qual foi? Eu me esqueci. Fica aqui na Rua Juvencio de Resende, a avenida principal, perto da Cofel Materiais de Construção. Perfeito. Ok. Karine conseguiu? Quem está levantando a mão é Nice. Você quer falar, Nice? Eu só levanto a mão por levantar mesmo. O microfone está fechado, o seu. Deixa eu ver aqui. Peraí. Tem que abrir o microfone, Nice. Pronto. Karine está aí? Conseguiu entrar? Oi. Oi, Karine. Oi, sou Karine, da sorveteria Leocário, de Nazaré, Bahia. Muito bem. Sejam bem-vindos, tá? Obrigada. Então, vamos lá, né, gente? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade. Deixa eu compartilhar com vocês aqui minha tela. Quer falar, Cléo, alguma coisa? Durante a apresentação, né? Tá fechado seu microfone. Ok. Agradecer aos empresários, né, que disponibilizaram esse tempo para estar junto com a gente aqui. Agradecer também a Marcelo, né, que participando aí. E vamos fazer essa reunião ser produtiva, né, como a gente produtividade. Conto com a presença de todos aí. E, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês aí. Perfeito. Vejam se vocês conseguem ver minha tela. Ok, Isabela, dá para ouvir. Está aparecendo, né? Então, vamos lá. A gente já vem conversando, né? Já conversamos um pouco com cada um, assim, individualmente, já nesse trabalho que já iniciamos. E aí, assim, o Programa Brasil Mais, a gente já sabe que é uma política pública, né? Federal, e que ela vem dar apoio aos empresários, apesar de ser um projeto que ainda é um pouco desconhecido, né, pelos empresários, ele vem justamente para poder apoiar o empresário, as empresas brasileiras, que são pequenas empresas, a ter conhecimento, principalmente na área de gestão e de inovação, para alavancar seus negócios, né? A gente sabe que o empreendedorismo no Brasil ele é muito pela necessidade da nossa sobrevivência, né? A gente empreende ou abre uma empresa muito porque tem uma inspiração familiar, já nasce numa família de negócios, de empresa, ou porque a gente precisa mesmo se alimentar, sustentar a família, e aí a gente abre a empresa. Nesse meio do caminho, muita coisa fica. A gente, às vezes, não consegue investir numa formação específica para ser gestor, ou uma formação mais técnica na área, e isso acaba dificultando, e a gente encontra muitas dificuldades durante o caminho, né? De ser gestor no Brasil, né, de gerir um negócio. Então, esse programa, ele vem para apoiar os empresários, principalmente na área de inovação, trazer inovação para dentro da empresa. O que é que você não fazia antes que hoje você consegue aplicar, consegue aprender e aplicar, receber as tendências do mercado, né, que cada região tem uma dificuldade, né? Pedro já falou aí um pouco, a gente vive numa região litorânea, mesmo um pouco de dentro do Recôncavo, não deixa de ser uma região muito que as pessoas vêm passar férias, e nem sempre é uma região que ela está refém um pouco dessa sazonalidade. Então, o empresário ele tem desafios grandes, de ter que, né, buscar um equilíbrio dentro de uma região que já não tem um equilíbrio, porque uma parte do período de chuvas, outra parte é sol, e na hora que o sol abre, a gente tem que ganhar dinheiro, vender, né? E aí nem sempre tudo está organizado como a gente gostaria. Então, o Programa Brasil Mais, ele vem para poder apoiar, né, junto com o SEBRAE mesmo, que já tem essa iniciativa de apoio à micro e pequena empresa.
A gente vai falar hoje de 2 temas muito importantes. Um é a questão de você, da sua produtividade enquanto empresário, e o outro é a questão da prototipagem, que é um tema bem desconhecido no ramo ainda da micro e pequena empresa, mas que é de fundamental importância. Tá? Chega mais na frente, a gente vai falar um pouco disso. Eu só quero deixar bem claro para vocês, para a gente situar o Sebrae nessa história, né? O Sebrae, ele é dividido na Bahia em várias regiões. A gente está localizado na região que chama Regional 07, que a sede fica em Santo Antônio de Jesus, né? E atende 41 cidades, 41 municípios da Bahia, essa regional. E nós somos 5 agentes, né? Agora as meninas estão entrando para formar a equipe, vão ficar 7 agentes de inovação para trabalhar nesses 41 municípios, auxiliando a empresa também no processo de seu crescimento, tá? Principalmente aumento da produtividade, aumento de faturamento, redução de custos, enfim. A maior parte aqui está comigo, né? Que sou eu, Isabela, com Cleonivaldo também. Caroline, Felipe, Luana atende a Margosa, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas. Então, eles já fizeram esse encontro lá essa semana. Né? Eu acho que o Felipe chegou aí, não foi? Neste instante, daqui a pouco dá uma palavrinha com a gente. Então, por enquanto, somos nós, né, que estamos nessa equipe, e as meninas estão entrando agora, Jamile e Nayara também, para fortalecer um pouco. São pessoas e profissionais que vocês podem contar, tá? Nossa agenda de hoje vai falar sobre produtividade, importância de indicadores, né? O indicador que a gente usa aqui na metodologia e protótipos. Se vocês quiserem, durante a apresentação, como a gente não está com tanta gente, podem levantar a mão e perguntando, falando, fazendo suas considerações aí durante a apresentação, tá? Tirando dúvidas. Como é que a gente fala primeiro, né? Produtividade e indicadores de desempenho. A produtividade, ela é um tema assim que às vezes a gente foca muito em vender, né? Mas não sabe, se perde um pouco nesse processo, porque a gente também precisa ter uma estrutura para produzir mais, para vender mais, né? E essa produtividade, ela pega bem aí, nesse local, né? Por que a gente deve ser mais produtivo? Né? O que é ser mais produtivo? É uma frase aqui que a gente traz na apresentação do Paul Krugman, que é economista, né? Referência aí na área de economia, escritor, enfim. Que ele fala que a produtividade não é tudo, mas a longo prazo ela quer dizer muita coisa, né? Que é a capacidade do país elevar o padrão de vida de sua população, dependente quase exclusivamente da capacidade de elevar os níveis de produção do trabalhador. Por que isso? Porque, assim, o Brasil, quem segura a economia são as microempresas. E essa produtividade, que seria uma eficiência da empresa, ela é muito baixa diante do cenário grande que o Brasil tem. Mas isso por conta dos nossos problemas estruturais mesmo. Então, individualmente, é interessante que a gente trabalhe um pouco nessa linha de foco na produtividade, que nada mais é o quê? Né? Que é produzir mais com menos. Só que produzir mais com menos não quer dizer vou cortar todo mundo, vou escravizar uma galera e vou produzir mais e vender mais. Não é isso. É uma realidade consciente de utilizar tecnologias, de utilizar conhecimento, de utilizar novas tendências, né? De se apropriar de coisas que você ainda não tem, como conhecimento mesmo, né? Como entender tendências, entender a sua equipe, às vezes aproveitar o potencial que sua equipe tem, que ainda está, né? Um pouco sem boa utilização, e aí, assim, produzir mais, né? Vender mais. Então, a produtividade basicamente é isso, você ter um foco em redução de custo, né, para poder produzir mais. Mas de onde vem essa redução de custo? Não é isso? A gente vem trabalhando já isso, e a gente vai trabalhar isso mais vezes, né, durante a metodologia.
E aí, o que é que entra nessa questão? Como é que eu vou produzir mais se eu também não estou medindo nada? Eu não sei nem quanto é que eu vendo, nem quanto é que eu gasto dentro da empresa. Ou eu sei quanto é que eu vendo, eu sei, mas quanto eu gasto, tá difícil. E aí, assim, eu não sei quanto um funcionário meu, por exemplo, produz, ou o outro produz, quanto eu produzo dentro da empresa. Então, esses dados, essas informações, a gente não consegue, muitas vezes, ter o controle e nem saber como é que acontece isso dentro da empresa, né? A gente não mede nada, muitas vezes. E quando a gente mede, como é que a gente está usando isso? Por exemplo, digamos que a gente tem muitos empresários do ramo de hotelaria, né? E de restaurantes. O que é que eu faço, por exemplo, se eu tiver um cadastro de muitos clientes de hóspedes? O que é que eu faço com aquilo? Eu só tenho ali que eu tenho, sei lá, 10 hóspedes por dia entrando. E o que é que eu faço com aquele dado? Então, eu estou pegando os meus dados e guardando, né? Eu não estou utilizando de uma forma inteligente nem estratégica, às vezes, na empresa. Quando eu tenho. E quando eu não tenho, às vezes é pior, porque a gente trabalha muito na cega, né? De, às vezes, não ter tempo, não ter condição. Às vezes a gente anota tudo num papel e não consegue passar para um sistema, para uma planilha, e aí acaba ficando um pouco sem tempo para organizar essas coisas que são super importantes e que interferem diretamente na produtividade da sua empresa, e às vezes a gente não atenta para isso, tá? Então, medir é, de certa forma, entender e conhecer como é que anda seu negócio. E esse conhecer o seu negócio é o que te dá poder. É o que te dá poder de escolha, é o que te dá poder de decisão, né? É o que te dá condição de dizer, olha, eu vou por este lado, né? Eu vou vender tal produto porque a aceitação dele é maior. Tudo isso, muitas vezes, a gente tem de forma intuitiva, é natural. Quem, como vocês que já têm experiência no ramo, já têm experiência de comércio, de negócio, é natural que a própria experiência ela direcione muitas coisas. Só que muita coisa passa despercebido quando a gente não mede nada, né? E aí a gente tem os indicadores de desempenho. Não sei se todos vocês já conhecem o que são indicadores, né? São medidores. Eu falo assim, me dê farinha. Eu compro me dê farinha, eu preciso dizer para o vendedor da farinha que eu preciso de quanto? De 5 quilos, de 1 quilo, né? De meio quilo. Perceba que existe uma unidade de medida ali. Da mesma forma que, se, por exemplo, você vai comprar um insumo para sua empresa, né? Você compra em lata, sei lá, em toneladas. Então, existe sempre, perceba, nessa semana aí, quando você for fazer suas negociações, que sempre existe uma unidade de medida para você comprar os insumos, ou para você comprar algo que vai, ou vender também, né? E o seu negócio? Você sabe medir, você sabe quanto vale, né? Você sabe quanto está vendendo, quanto está gastando, as medidas do seu negócio, como é que você está medindo o seu negócio, né? E às vezes, como não tem nenhum tipo de medida, às vezes a gente vive na cega mesmo, o que é uma coisa que a gente espera e outra coisa que é a realidade, a verdadeira verdade, né? Então, às vezes a gente fatura alto, mas tem uma despesa que está ali escondida, os custos que estão escondidos. Muitas vezes a família depende da empresa, que eu falo assim, está misturada as finanças. E as despesas familiares entram toda na empresa, e aí a gente não mede nada disso. É como se fosse um dinheiro só, um bolo só, e a gente não sabe, no final das contas ainda fecha tudo no vermelho, e a gente não sabe de onde está saindo, onde está escoando o dinheiro, para onde está indo, não está indo. Então, a gente vive muito essa relação do que realmente é de verdade, quando a gente não mede as coisas, e do que é a nossa expectativa, né? Então, é necessário que a gente utilize indicadores, que a gente utilize medidores, não só para gerir o negócio, mas também para ter um planejamento estratégico, tomar decisão, avaliar se está indo bem, se aquele produto tem uma saída boa, não tem uma saída boa, se aquele funcionário está produzindo, né, satisfatoriamente ou não, o que é que está faltando.
E aí entra outras coisas também, que não é só quantitativo, mas também qualitativo. Aí o que é que eu trago para vocês? Deixa eu ver se aparece aqui. KPIs, né? KPIs é um conceito interessante que a gente trabalha individualmente aí com cada um a partir já dos nossos próximos encontros, que quer dizer Key de chave, né? Eu acho que é produtividade, indicadores de... Esqueci agora, mas eu lembro para vocês. Que são indicadores chaves de desempenho. Produção, acho que é desempenho. E de indicadores mesmo. Então, o que são indicadores chaves, né? Do desempenho da sua empresa? É você utilizar aquela medida que vai ser chave para você, que vai ser estratégica para você, que vai ser útil para você. Então, por exemplo, se eu não trabalho com indústria, não adianta eu utilizar indicadores de indústria, não é isso? Eu preciso de identificar quais são os indicadores que vão me auxiliar dentro do meu ramo, né, dentro da minha atuação. Então, se eu quero trabalhar com atendimento ao cliente, satisfação do cliente, então eu não vou precisar usar outros indicadores de produção, como esses de indústrias que eu falei. Eu vou utilizar os de cliente mesmo, né, que é taxa de retenção, qualidade de atendimento, outros indicadores. E aí eu trago para vocês, só para ilustrar, alguns indicadores, veja se vocês se enxergam aí nesse processo. Por área, né? Alguns indicadores financeiros. Esse aqui são os mais famosos, que a gente só controla isso dentro do negócio muitas vezes. Faturamento, aí já vão pensando aí se vocês vão fazendo isso, tá? Controlar faturamento. Se eu perguntar taxa de lucratividade, se você tem os dados dos seus custos todos, falar, não deu tempo esse mês ainda de fechar. Não sei tudo direito. Dentro de custos também tem uma gama de custos fixos, custos variáveis, não é isso? Margem de contribuição, taxa de inadimplência, que tem muita gente que ainda tem que trabalhar com fiado, que ainda vende fiado, e que precisa ter esse controle, né, da venda a prazo, que a gente chama na região de fiado, né? Por exemplo, indicadores de atendimento ao cliente. O que é atendimento ao cliente? Você tem lá uma vendedora na sua loja, o cliente entra, né? Qual é a taxa? Se entrou 10, ela reteve 2. Isso é bom ou é ruim para você? Se entrou 10, ela reteve 1. É bom ou ruim para você? Se entrou 10 clientes, ela reteve 9. Então, você precisa saber, pelo menos, esses tipos de informações que são básicas para monitoramento e avaliação do seu negócio, né? O ticket médio, o que é o ticket médio? Você calcular tudo que de venda pela quantidade de clientes que teve naquele mês. Isso altera muito com o turno, se é manhã, se é tarde, se é noite, com o ramo do negócio. Então, às vezes até por funcionário, né? Às vezes até, então são algumas variáveis que tem. Você consegue medir isso? Às vezes a gente fala assim, esse vendedor não rendeu muito. Né? O que é não render muito? Você chegou a observar esses fatores? Por que ela não conseguia reter o cliente? Porque às vezes estava ali no celular e não conseguia reter um cliente, não é isso? Não conseguia tratar bem, ou era hostil. Chega lá um cliente no seu restaurante e ele não sabe oferecer os pratos da casa. Chega lá, né? Senta e aí pergunta, o que é que tem hoje de sugestão? Aí quem está atendendo não sabe, peraí que eu vou ver, aí peraí que eu vou ver, peraí que eu vou ver. E aí, às vezes, você poderia até vender outros produtos e acaba não vendendo porque você não conseguiu ali perceber que aquele garçom, né, ou aquele atendente está ali e não está apropriado de um conhecimento que ele necessitava. Então, a gente tem muitos indicadores, né, muitos medidores que podem nos auxiliar. Isso a gente pode ir vendo agora, durante a nossa trajetória dentro do programa, o que é interessante para vocês, tá? Se for lá desde o início, começar a monitorar parte financeira, ou pós-venda, o Sebrae usa pós-venda, inclusive já deve ter entrado em contato com vocês, ou vai entrar, que é o NPS, né?
ele vai medir se você sugere o atendimento, se você não sugere, se você recomenda, que está dentro dessa parte aqui, muito também do pós-venda, certo? E, enfim, isso a gente pode ir esmiuçando um pouco agora, quando a gente for trabalhar a nossa parte mais de protótipo, que a gente já identificou alguns problemas dentro da empresa, mas dentro do nosso plano de ação, cada um individualmente, né? Com os agentes, tá? Mas eu queria trazer esse assunto para vocês, porque eu sei que é um gargalo muito, de muitas vezes a gente não achar tempo para monitorar, né? Ou por desconhecer, ou por não ter condição mesmo de monitoramento. Mas o ideal é que a gente comece, né? Comece para que a gente tome a rédea do negócio, tá? Então, o que eu queria falar um pouco de produtividade e de indicadores é isso. Agora, uma informação importante, né? Deixa eu ver aqui que ele está falando para a gente, né? Que eu já falei, né? Que a gente direciona quando a gente tem utilização dos indicadores, a gente sabe para onde vai, é como se a gente estivesse numa estrada escura e ligasse o farol. Fala, pô, agora eu estou enxergando o que é que eu não estava retendo meu cliente dentro da loja, né? Agora eu estou enxergando porque aquele cliente levantou da mesa e consumiu só uma água. Por quê? Né? Porque eu estou acompanhando e estou medindo o desempenho da minha equipe também. Tá? Quais indicadores acompanhar, que é o que a gente vai fazer. Vocês já podem ir identificando dentro aí do negócio de vocês, a partir da próxima semana, quando a gente começar a trabalhar também, vocês já podem ir trazendo até, Isabela, Cronivaldo, a gente pensou nesse indicador, o que é que você acha, e aí a gente vai alinhar, tá? E deixa eu voltar aqui, que eu quero falar com vocês, que é o nosso indicador da metodologia que a gente usa no Ali. Alguns de vocês já estão apropriados desse conhecimento, que é o indicador de produtividade por pessoas ocupadas, que a gente vai usar o faturamento bruto da empresa, custo variável da empresa, tudo é referência do mês de março, que a gente vai usar para começar, e a quantidade de pessoas ocupadas que tem na empresa. Tá? E o que é que isso quer dizer? Fala assim, para que isso, né? O faturamento bruto menos o custo variável já é um indicador para a gente da margem de contribuição, né? E a quantidade de pessoas ocupadas, ele completa esse indicador de você saber, em média, quanto cada pessoa da sua equipe está produzindo dentro da empresa. E, a partir disso, você começa a traçar seu plano, né, de atuação. Como é que eu posso melhorar aquele desempenho daquele funcionário? Como é que eu posso melhorar o meu próprio desempenho? Então, esse indicador ele é medido agora, relativo a março. Por quê? Porque a gente está começando a trabalhar, né? Agora. Então, mede agora, quando a gente está começando a trabalhar. E aí, lá no final, em outubro, a gente volta novamente e refaz diagnóstico, refaz essa medição, para poder a gente fazer um monitoramento de como foi o crescimento da empresa nesse período, tá? Então, essas informações aí que a gente também já vai começar a partir da próxima etapa a fazer, tá bom? Chama de indicador de produtividade no trabalho. E aí, o que é que eu queria trazer para vocês? Gerir o desempenho da empresa, que a gente fala assim, desempenho, né? Essa palavra muito de melhoria, né? Tem a ver muito também com melhoria, com dar o seu melhor e tal. É uma coisa necessária para a sobrevivência do negócio. Não deixar que o negócio te leve, mas tomar as rédeas e fazer com que, mesmo que exista uma conjuntura, mesmo que exista uma dificuldade, uma realidade, política pública não ajuda, o governo não ajuda, os empresários não se juntam, independente disso tudo, é necessário que a gente tome a rédea do nosso negócio, né? Utilize esses indicadores, defina quais são esses indicadores, monitore esses resultados, né? E, assim, uma coisa extremamente importante é compartilhar esses resultados. Eu sei que aqui tem muita gente que é equipe, né? A pessoa sozinha, às vezes tem alguém que apoia, às vezes é uma família. Mas também tem muita gente que tem muitos funcionários, né?
E é importante que haja essa comunicação. Gerir um negócio também é saber se comunicar, né? É saber ouvir, é saber falar. E às vezes a gente acha que as pessoas não dão tanta importância naquilo, às vezes é porque é a situação dela mesmo de não ter tido acesso a tantas informações. Então a gente tem esse desafio, tem um desafio também de aprender a comunicar, aprender, né, a passar informações que são importantes, né? Bom, perguntas, como é que tá? Que eu vou falar um pouco do que é o faturamento bruto. Todo mundo está de boa? Oi, Isa, boa noite. É Felipe, tudo bem? Olha, e aí? Vamos lá. Eu vi você passando o slide aí, e aí eu lembrei de algo interessante, que é a regrinha dos 5 porquês. Sim, quer que eu volte para você falar? Deixa eu voltar aqui. Isso. Pronto. E essa é uma temática que a gente vai trabalhar, né, junto com o empresário, principalmente no protótipo, que é o que você vai falar mais à frente, mas aí eu trago ele até para a vida, né? Quando a gente tem uma dificuldade, algum problema, a gente se perguntar essas 5 vezes o porquê. E aí, quando a gente traz aí um problema, né, que a gente vai trabalhar, a insatisfação dos clientes, tem aí como exemplo. Então, a gente precisa trabalhar e perguntar, né, o porquê está acontecendo essa insatisfação. E aí, no slide, ele saiu um pouco, tá difícil de ver, se conseguir voltar ele. Seu aí aqui. Pronto. E aí ele traz um exemplo, mas pode ser, vamos dizer assim, aplicado em diversas situações. Né, vou trazer um exemplo prático, né, hoje pela manhã atendi uma empresária que ela disse que o maior problema era a insatisfação da equipe, né, a desmotivação da equipe. E aí eu comecei a questionar ela os porquês, né, dessa insatisfação. E aí eu perguntei, já foi realizado, primeiramente, algum treinamento? Ela disse, não. Tem algum processo já determinado, as rotinas descritas? Não. E aí, e assim, quais são os benefícios que você dá para a sua equipe? Por que eles querem trabalhar na sua empresa? Você já parou para analisar isso? Qual é o intuito? Ela também não. Então, em si, quando a gente começa a investigar os problemas que existem dentro da nossa empresa, a gente consegue criar realmente esses indicadores e, a partir daí, tratá-los. Como eu vejo, indicadores é tipo, você está na UTI, está lá o que mede a sua vidinha subindo e descendo. Se parar, você sabe que, né, infelizmente, você não estará mais conosco. E aí, quando a gente vai medir também a pressão alta e baixa, então, assim, no dia a dia das empresas, esses indicadores que, né, a Isa está trazendo aí na apresentação, eles vão servir como base de você avaliar como é que está a situação da empresa. E, às vezes, né, os empresários estão no dia a dia tão atarefado, é ele para tudo, é o eu empresário mesmo, né, o empresário individual, que essas atividades, vamos dizer assim, né, básicas, os detalhes do dia a dia, acaba esquecendo. Então, só queria puxar um pouquinho disso, que é algo que é uma ferramenta muito interessante que a gente orienta, né, no dia a dia dos atendimentos. E perfeita essa colocação sua aí, principalmente essa analogia que você fez aí com aquele monitor de sinais vitais, né? Isso, é mesmo. Porque para poder a gente entender, falar, não, isso é frescura, isso é, sei lá, né? Não é frescura, é necessário. É porque a gente não tem uma cultura, né, de fazer isso quando a gente abre um negócio. Então, a gente precisa monitorar. Esse monitoramento é vital mesmo para a saúde da empresa, né, e do negócio. E assim, vamos começar do começo. Começa aos poucos, começa com o que é mais do dia a dia, o que é mais necessário, e vai evoluindo, porque um indicador vai puxando o outro, às vezes, né? A informação que você tem ali através de um indicador, ele já te dá base para um próximo mais elaborado, que também vai te auxiliar muito no processo. Cléo? Tá caladinho.
Então, vamos Oi, lá. Isa, tô aqui, Faturamento, tô aqui. diga. Quer falar também? Não, tá tudo tranquilo. Pode seguir aí, qualquer coisa eu levanto a mão e faço a intervenção aí. Mas, Felipe, a colocação de Felipe, essa Massa. colocação tá tranquila, viu? Então, olha só. Faturamento bruto menos o custo variável dividido por pessoas ocupadas. Como é que a gente vai trazer essa informação a partir da semana que vem aí para a gente começar a entender como é que estão as coisas, né? Faturamento bruto é o mais fácil, todo mundo já sabe, é o total de vendas. Beleza. De março, que a gente já começa agora. Levantamento desse valor, a gente vai começar a trazer esses valores, né? Aí vem o custo variável. O que é o custo variável? A grosso modo, a gente tem dividido o custo fixo, que é aquele custo que a gente não pode deixar de ter com o negócio vendendo bem, vendendo mal, de portal, né? Ele existe, que é a conta de água, a conta de luz, o aluguel do local, enfim, isso é um custo fixo. O variável é o que varia, né, no mês. Então, aquele mês eu fiz uma pintura, eu fiz uma reforma, naquele mês eu precisei fazer a manutenção de ar-condicionado. Naquele mês, eu precisei adquirir um carro específico para delivery, uma moto para delivery. Então, esse é o custo variável, né? E aí a gente vai vendo caso a caso. Por exemplo, quem é do ramo de beleza, que tem um salão de beleza, a luz e a água, ela é custo o quê? Fixo ou variável? É um custo variável, né? Porque a venda do cabelo, da escova, da lavagem, interfere diretamente no consumo do mês, daquele mês específico. Então, tem alguns negócios que, né, que a gente acha que os custos fixos e variáveis se confundem, mas aí a gente vai tirar a dúvida já a partir do próximo encontro. Mas, basicamente, é isso. Fixo é o que não tem jeito, que tem que pagar vendendo pouco ou vendendo muito mesmo, e o variável é o que interfere ali na sua produção mensal, tá? Ou um custo que vem extra para poder você fazer ali naquele mês, tá? Aqui, tem essa tabela de levantamento dos custos, né? Algumas comissões também, impostos específicos do mês. Embalagem, que é uma coisa que quase todo mundo usa, taxas, enfim. E os fixos, como eu já trouxe aí, isso aí a gente passa também para vocês, para poder a gente auxiliar no levantamento, tá? E as pessoas ocupadas? Quem são as pessoas ocupadas? Né? Os donos, mesmo que o dono não esteja ali trabalhando necessariamente, e os proprietários, diretamente ou indiretamente, eles fazem parte das pessoas ocupadas, que estão envolvidas no negócio, tá? E todo mundo que está dentro da empresa, familiares que estejam ocupados com a empresa, as pessoas até de férias, não tem problema, tem que entrar na conta, pessoal que está de licença entra na conta, certo? E o que não entra, né? Menores aprendizes, estagiários não entram, terceirizado não entra, prestador de serviço não entra, certo? Mas aí também, na hora de fazer a conta, a gente já vai alinhando isso com vocês. Oi! Quem quer falar? Ade? Acho que fechou. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre prototipagem, certo? A gente mede, né? Muitos a gente já fez o levantamento aí dos problemas, qual é o problema que a gente vai priorizar, e essa lógica toda da metodologia de inovação, que é o Sprint, que o Sebrae usa no Allen, né? Que é o quê? A gente pegar um problema principal, priorizar, não principal, mas um problema priorizado, e antes de fazer uma mudança ou provocar uma inovação, a gente precisa testar se essa solução vai ser viável. Isso é uma como é que se diz? Uma prática que os pequenos negócios, às vezes, deixam de lado. Mas isso é muito importante. Por quê? Reduz desperdício de várias esferas, às vezes, inclusive, até de dinheiro mesmo, quando você investe em algo que não dá certo, né? Que não deu certo. Então, a prototipagem, que é esse nome que a gente utiliza, nada mais é do que testar antes de colocar em prática. Vamos fazer uma pequena amostragem, uma pequena experimentação, para ver se aquilo vai dar certo, né?
E o objetivo é justamente isso, é você aparar as arestas, é você fazer pequenas avaliações se aquilo, de fato, vai dar certo. Né? Eu sempre trago um exemplo de, logo quando eu entrei no programa, de uma empresa que, quando eu cheguei lá, ela queria priorizar o problema, era uma farmácia, ela queria priorizar o problema de expandir, criar uma filial na localidade próxima. Só que essa localidade próxima é uma praia, né? E aí, o que acontece? Vamos fazer um protótipo? Vamos. A gente fez um plano, fizemos todo o levantamento. O protótipo que a gente fez foi um esboço de viabilidade técnica e econômica, né? Então, ela fez todo o levantamento dos custos de obra, de implantação, de levar aquilo para um lugar que não era tão fácil de acesso, que não tinha uma frequência grande de pessoas, só na época do verão mesmo que tinha. E aí, quando a gente fez esse protótipo, que eu voltei nela, ela falou: Isabela, descartado, meu sonho, né? Que ela tinha um sonho, uma vontade de fazer aquilo, porque ela via que precisava daquele negócio lá. Só que o que foi que pegou? O negócio é um negócio de farmácia, era uma farmácia, e a farmácia, você precisa ter um custo de contratação de um farmacêutico responsável, não é isso? E é um custo alto, porque você precisa registrar a carteira, enfim, são os custos altos de impostos e do salário base, e que não ia ser viável para a localidade, entendeu? Ela assumia esse custo fixo. Então, ela conseguiu enxugar custos em várias coisas, mas não nisso. E ela mesmo, porque desenhou esse negócio em funcionamento, né? A gente fez um plano de mapa mental, junto com a pesquisa mesmo de custos e tal, e dentro da viabilidade ela viu que não era viável fazer isso. Então, assim, o que é que poderia ter acontecido? Ela, na intuição e na força da impulsividade, da vontade, né? E tá com o dinheiro na mão, ela ir lá e gastar aquele dinheiro e investir para fazer isso, né? E, de repente, não ter um retorno, porque lá não tinha um público que sustentasse o próprio negócio dela. E isso foi, essa decisão e essa chegou por ela mesma, nesse próprio estudo que ela sentou para fazer junto com a equipe dela, né? De que não daria certo desta maneira, um modelo tradicional de farmácia, com os custos que uma farmácia tem, de chegar isolada lá, né? Nesse lugar. E aí, pronto, aí recalculou a rota e começou a investir em outras coisas e realmente evitou esse custo, tá? E aí a gente fala o que é o protótipo em si, né? Só para trazer para vocês, que às vezes a gente fica, e como é que faz? E como é que não faz? O protótipo, ele tem muito essa característica da gente tentar antecipar coisas, né? Tentar antecipar o que vai acontecer, né? Então, a gente faz uma simulação, ou a gente faz um desenho mesmo, né? De um mapa, ou às vezes até uma concretização mesmo de um produto, muitas vezes a gente tem isso, para ver como é que vai rolar aquilo ali na realidade, tá? E aí, assim, o que é que a gente traz dentro da metodologia? Como é que pode ser feito? Tem algumas técnicas, né? Técnicas e tipos. Por exemplo, a gente pode fazer vídeos, né? De simulação. Você vai trazer um novo produto, por exemplo, você vai trazer um picolé de azeite de dendê. Então, aí você vai fazer um produto, vai fazer uma, como é que a gente chama? Prova, né? Vai chamar um grupo, vai fazer a prova, vai fazer um vídeo, uma simulação de como é que aquilo tá, se as pessoas estão gostando ou não estão gostando. Não adianta você pegar e produzir muito uma coisa que não vai vender. E aí você começa a notar o sabor, né? A aceitação, se foi uma mistura certa, se não foi certo. Então, a gente pode fazer isso através de vídeo, né? Através de desenhos. Para comida é mais difícil de desenho, mas para produtos e para planejamento estratégico é ótimo. Utilizar desenho. Ou a própria... tem a maquete também. O que é esse protótipo em si, tá? Na prática.
Bom, primeiro de tudo, a gente já definiu a solução, né? Que a gente vai implantar lá na nossa estrutura de trabalho. Aí a gente vai estruturar as etapas. O que é que eu vou fazer primeiro? Né? Vou reunir a equipe, vou entender aquela ferramenta, eu vou utilizar com o público de fora, meus clientes internos, meus clientes externos, se eu vou botar alguém da equipe para ser responsável por isso ou não, e vamos executar em si, depois vamos anotar se deu certo ou não, como foi aquele estudo. Então, quais são os exemplos que eu estou trazendo para vocês? Por exemplo, gestão de indicadores, né? Digamos que eu estou aqui na SEGA, sem saber quais são, o que medir, né? Então, aí o que é que eu vou utilizar? Eu vou começar a fazer um levantamento de alguns indicadores que eu vou utilizar dentro das minhas vendas. É uma forma de prototipar. Por exemplo, a partir do mês de abril, eu vou começar a anotar quantas vendas eu tive por dia, quantos clientes eu tive por dia, e vou começar a fazer uma gestão do indicador chamado ticket médio. Pronto. E aí eu vou ver esse resultado, como foi dentro da sua equipe. E você sabe o que é ticket médio, seus funcionários, né? Você acha que isso é ideal? Vamos começar a monitorar isso? Não vamos começar a monitorar isso? Então, onde é que nós vamos trabalhar com isso? Né? Então, você veio de uma realidade de estar cego, de não saber nada do negócio em relação a números, e aí você começa a ter um controle e a sua equipe começa a te auxiliar nessa questão de gestão de indicadores. Mas como é que você vai fazer isso, né? Vai entender como é o indicador, vai se apropriar desse conhecimento junto com a sua equipe e vamos fazer uma pequena amostragem. Vamos utilizar alguma ferramenta, a gente tem algumas ferramentas interessantes que auxilia muito a você mapear quais são os indicadores estratégicos aí para a sua gestão, né? Enfim. O que é necessário para isso? Às vezes, primeiro de tudo, uma reunião logo com o pessoal, para poder você estruturar as etapas, né? Digamos que eu vou desenvolver um novo produto para vender. Então, como é que eu vou organizar esse produto? Eu preciso estruturar o que é que eu vou precisar, o que é que eu não vou precisar. Eu falei do picolé aí. Qual é a embalagem? O que é que vai estar escrito na embalagem? Qual vai ser a foto da embalagem? Se vai ter marca, qual vai ser o palito, qual não vai ser. Então, esse tipo de... Nisso quer falar? Eu quero, Isabel. Pronto, pode Tá me falar. ouvindo? Ou sim. Tá me ouvindo? Desculpa interromper, mas aqui no Guaibinho começou a chover muito, muito forte. Inclusive, eu estou até aqui fora com guarda-chuva para poder continuar com vocês. Se porventura cair a minha conexão, sem internet ou faltar energia, é só para registrar, viu? Está chovendo muito, muito bem. Tranquilo. Mas aí eu vou deixar o link depois para vocês, aí você pode assistir de novo depois, tá? Ok. Se cair. Obrigada. Pronto, Obrigada. nada. Então, gente, essa segunda etapa é justamente isso, é você estruturar como é que vai ser feito esse protótipo. O que é que eu vou precisar? Vou precisar de, por exemplo, quando a gente usa o Canvas, né? Eu vou precisar de post-it, vou precisar de tudo o material que você vai precisar para fazer essa primeira amostra. Certo? Vamos lá. Determinar o seu público. Você vai fazer isso dentro da sua equipe ou você vai fazer isso com os clientes? Esse mesmo exemplo do picolé, por exemplo. Eu vou testar ele com meus clientes de fora ou com meus clientes de dentro, que é quem está dentro da sua empresa? Né? Se eu vou fazer com meus clientes externos, quantas pessoas eu vou utilizar? 20 pessoas? São homens, são mulheres, são crianças? Então, todas essas variáveis é necessário a gente identificar, tá? Quem é que vai ficar responsável pela tarefa do protótipo na equipe? Às vezes é o próprio dono mesmo, né? Mas depende muito da equipe, que é aquela pessoa que vai fazer aquela coordenação da testagem e a execução em si, tá? Que é a atividade. Aqui a gente traz alguns exemplos para vocês de... Por exemplo, vou criar um software, um programa, aí eles desenham antes,
e aí depois vai fazendo todas as funcionalidades. Muita gente faz o software em desenho antes de criar ele mesmo programado, né? Ou uma maquete de uma nova... A gente usa muito no... Você quer fazer um novo ambiente, tem um cliente de escola, por exemplo, que quis criar um ambiente de uma cantina. Então, a gente fez o desenho, mais ou menos, de elaboração de como foi, e aí depois a gente conseguiu no Sebrae um subsídio para ele contratar um arquiteto para poder fazer, e ele já fez já conseguiu até concretizar isso, o projeto, tá? E a gente usou esse layout como um protótipo, ele junto com o arquiteto, a gente fazendo todo o projeto de como seria essa nova cantina, que já está em funcionamento hoje, mas foi utilizada como protótipo. Então, isso tudo entra na testagem também. Tá? E, por fim, saber se deu certo ou não. Certo? A gente faz uma entrevista para validar, junto aí um pouco com vocês, né? De conhecer esse perfil, né? Da pessoa, por exemplo, no próprio exemplo do picolé, como foi, se gostou, se não gostou, como foi o sabor. Então, essas respostas é o que vai dar a você o subsídio para saber se você vai implantar ou não aquela solução. A grosso modo, aí, resumindo um pouco de tudo, é o seguinte, voltando lá no exemplo da farmácia, todo esse estudo de viabilidade que ela fez foi dentro dessas etapas, entendeu? Definiu a solução, estruturou quem ia fazer o quê, ou seja, quem ia fazer o levantamento do material de obra, quem ia fazer o levantamento dos custos de medicamentos, quem ia fazer os outros custos todos. Então, cada um ficou responsável por uma coisa dentro desse espaço, trouxeram os dados, né, determinaram um público-alvo, que nesse caso foi o pessoal da própria equipe da farmácia, e aí, que são os responsáveis, quem fez o quê, né? E aí, esse estudo de entendimento e avaliação, que foi que eles chegaram à conclusão. E aí? Como foi, né? Você já tinha feito um estudo de viabilidade técnica antes? Como foi essa experiência para você? Enfim, a gente vai estar junto de vocês aí para poder realizar essas etapas, tá? Mas é só para vocês entenderem de como é que funciona o passo a passo da testagem de uma solução. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou aqui olhando. Tá. Só para... Vamos ver aqui. Alguns exemplos, né, que eu trouxe. Para concluir, a gente, dentro da inovação, a gente tem 4 tipos de inovação. Certo? Produto, processo organizacional e marketing. A maior parte de vocês está enquadrado na inovação organizacional e inovação de marketing. Alguns que trabalham muito com indústria, a gente consegue fazer inovação com produto e processo. Tá? Mas justamente por isso, porque a gente precisa, de fato, fazer o que não fazia antes. Dentro da nossa organização, eu tenho controles gerenciais? Não tenho, então eu vou inovar na minha realidade, tendo controles gerenciais e tendo indicadores. Eu tenho um marketing planejado, organizado, estruturado? Não tinha, então vamos, né, trabalhar nessa área. Então, é o que a gente mais trabalha aí, e o que é priorizado normalmente em uma dessas etapas. Tá? Olha o exemplo que eu trouxe, que eu tinha falado de exemplo, falei da farmácia, dei um exemplo aqui do picolé, mas uma coisa que Felipe falou. Por exemplo, se eu tenho um problema com funcionários, não é isso? Uma solução talvez seja treinamento mesmo, né? E às vezes eu acho que o meu problema que é a relação do treinamento, mas às vezes o problema está comigo, que eu não consigo fazer a gestão de pessoas, ainda não tenho liderança, então eu preciso buscar isso em mim também, né? Enquanto gestor. Os indicadores compatíveis, essa ferramenta que eu utilizo muito ela com alguns clientes meus, que é a BSC, que ajuda a gente a estruturar, ver o negócio de fora para dentro, né? E identificar quais são os indicadores estratégicos. Por exemplo, um problema, loja online para loja física. A viabilidade técnica e econômica, ela seria uma solução para isso, tá? Você identificar, como no caso da farmácia,
se há viabilidade técnica para sair de uma loja online para uma loja física. Vendas baixas e poucos clientes. Será que você tem um plano de marketing? Será que você está tirando no escuro? Será que você conhece quem é de fato seu cliente? Então, a gente associa muito, né? Como o Felipe falou, da questão dos porquês, por que aquele problema está acontecendo, né? E a testagem do protótipo e a implantação, ela vai muito nessa linha, tá? Então, é isso. Basicamente, a gente traz essa realidade de protótipos, a gente vai trabalhar individualmente com vocês agora já, individualmente com cada um, mas para vocês entenderem que é necessário testar antes, né? De colocar em prática, tá? Vamos lá. Eu vou passar esse vídeo no grupo, tá? Para vocês, que é falando do caso de sucesso do McDonald's, para vocês assistirem quando tiver um tempinho. Como foi que ele utilizou o protótipo? O McDonald's, antes de ser McDonald's, que a gente conhece hoje, ele não tinha essa fama, ele não nasceu grande, né? Ele nasceu pequeno, assim como a maioria dos negócios. E como foi que ele se tornou essa grande empresa global, né? E muito vem da utilização da metodologia de prototipar, você prototipar e testar antes. Então, eles fizeram um modelo de produção, com testagem, retestagem, até chegar onde chegou hoje. E eu vou passar para vocês isso, tá? Que é interessante de saber. E outra coisa importante também, é que eu vou passar também para vocês, que é o link de empresários, que o pessoal já está interagindo, já está tendo relações entre empresários, né, fornecedores e compradores, dentro desse grupo, que já tem um ano, a gente já reuniu o pessoal, vou passar o link para vocês participarem, quando vocês entrarem, vocês divulguem o negócio de vocês, divulguem de onde são, às vezes o pessoal está procurando funcionário, está atrás de alguma oportunidade, divulga lá também, tá? Então, vocês podem ficar à vontade para interagirem uns com os outros lá dentro, fazerem novas redes, certo? E é isso, gente. Deixa eu voltar aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? Os meninos que estão aí. Cléo? Sim, aproveitando também. Boa noite mais uma vez. Aproveitando sua fala também, Isa, é importante também que os empresários também dêem enfoque também que cada agente local passou um plano de ação, né? Não menos importante também do que o protótipo, nós passamos um plano de ação para poder também estar acompanhando cada etapa que nós vamos fazer agora em diante. Nós vamos ver como é que está o plano de ação, o que foi que eles já fizeram, né? Que tem a data de início e de término, né? O que foi que já fizeram, se não fizeram, porque a plano de ação também de sequência. Nós, a princípio, no máximo, 5 ações, né? E aqueles problemas que não... Cléo cortou um pouquinho. Prioritários, os problemas, nós passamos um plano de ação também que vai os problemas. Então, esse plano de ação também é importante que os empresários também... Perfeito. O plano de ação que cada agente local passou os empresários, é importante também que eles dão atenção e vá fazendo aquelas ações, se aquela ação também é importante para resolver alguns problemas que eles também é caro a princípio. Então, chamar a atenção do empresário também, que é interessante também que ele dê um enfoque nesse plano de ação. Perfeito. Eu estou passando aqui para vocês o link, tá? Vocês podem clicar aí direto, vai entrar direto no grupo do Zap, lá já tem alguns empresários já que estão interagindo. E eu vou passar também aqui para vocês poderem assistir o filme do McDonald's, para entender um pouco, né? Essa importância do que é prototipar, do que é testar, do que é buscar fazer, de certa forma, essa reflexão sobre o negócio, né? Como o Felipe falou, o Cleonivaldo falou aí, buscar fazer essa reflexão, por que você está passando por esse problema, né? Ou por esses problemas. O que foi que aconteceu até você chegar nesse momento, não é isso? E esse porquê? Por que isso? Por que aquilo? E dentro do próprio porquê a gente faz uma autoavaliação mesmo, né?
do negócio. A gente usa isso nas nossas vidas, às vezes é interessante que, né, a gente faça isso também em relação ao negócio, né? Dúvidas, gente, não só dúvidas, mas podem falar também. Espaço aberto para vocês. A gente já está finalizando. Tem alguém aí? Felipe, quer falar? Não, tá tranquilo. Foi bastante explicativo. Agora é importante os empresários se, né, pontuarem as dúvidas, as dificuldades, falarem. Karen, Léo Karen. Seu Pedro aí, né? Pedro Araújo, Cleonice. Não, muitos tópicos que você colocou aí, Isabela, realmente dá para a gente refletir, né? Sobre procedimentos que a gente já tem, já toma, e alguns outros que a gente precisa implementar, e até mesmo ampliar alguma coisa que a gente já faça. Então, vai ser um desafio realmente para a gente se qualificar cada dia melhor. O importante é começar, né, Pedro? Com certeza. Com certeza. Nice, quer falar, Nice? Levantou a mão. Sim, é só para fazer de Pedro as minhas... Está me ouvindo? Estou sim, estou te ouvindo. Fazer a fala de Pedro as minhas palavras. E eu costumo dizer que só termina quem começa. E é um desafio grande. Eu, particularmente, tenho alguns problemas em relação a isso na minha empresa. E estou disposta a mudar. Preciso mudar. Não posso só inchar. Eu quero crescer, mas crescer com base. Porque eu já cresci, já tive muito acima do que eu estou hoje e desmoronou de vez. Né? A pandemia também contribuiu, mas não foi só a pandemia. Foi também muito culpa minha. E eu não quero passar por esse processo novamente. Por isso estou aqui. Perfeito. Então é isso, gente. Essa gravação vai ficar disponível, vou mandar para vocês, depois se quiserem revisitar, assistir, mandar para alguém, tá? Essa semana a gente já começa os novos agendamentos também, vamos trabalhar. Obrigada a vocês por estarem aqui mais uma vez, disponibilizando o tempo de vocês também, juntos, para a gente aprender um pouquinho mais, né? Colocar em prática e melhorar sempre. Obrigado, Isabela. Obrigado por sair pela participação. Seria interessante se os empresários quisessem abrir a câmera aí para tirar uma foto aí, né? Quem é que está aí? Está aparecendo todo mundo para mim. Aí que eu vou abrir a câmera aqui. Tá. Vou ali passar perfume para abrir a câmera, né? Olha, eu quero avisar, comunicar aos empresários, nossos amigos aí, quem tem rede de hotel, né? E supermercado, com fé em Deus, daqui para setembro, né? Vai ter freezer disponível, se alguém tiver interesse, né? Fornecer. Freezers de picolés e sorvetes. De açaí, né? Não, Léo Caro. Com fé em Deus, Léo Caro. É isso aí, muito bem. Aproveitar a oportunidade. Vou tirar foto, hein? Todo mundo sorrindo. Vamos lá. Pronto. Prontinho. Vou mandar para vocês. Obrigada, gente. Até a próxima oportunidade, tá? Qualquer coisa, vocês já sabem, é só Boa noite para todos, viu? Tchau, Boa noite aí a todos. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Hoje eu que agradeço. Foi muito bom participar. Valeu. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite.
Prontinho.